Graça e a paz do Senhor seja conosco. Boa noite a todos. Hoje nós temos uma temática um pouco diferente do que nós costumamos celebrar aqui às quartas-feiras. Nosso culto de oração, hoje de forma muito especial, nós vamos trazer à memória um pouco daquilo que a data do mundo ocidental acaba comemorando, sem as implicações revolucionárias que essa data tem para oferecer, mas usamos essa temática, essa data, simplesmente para trazer à memória o que é a figura feminina nas Sagradas Escrituras, como é a feminilidade nas Sagradas Escrituras, já que tem sido tão corrompido. E um dos grandes propósitos em refletir sobre isso é que as implicações disso, ou seja, as aplicações de vocês, é que vocês percebam por que esse mundo mau, esse mundo perverso, de forma tão avassaladora, tenta destruir a imagem da mulher e o propósito para o qual ela foi intencionada por Deus. Quando Deus criou a mulher, Deus criou para um propósito muito específico, assim como criou o homem, assim como criou todas as coisas. Mas por que, então, esse mundo ele bate de forma tão frontal e agressiva contra o propósito tão simples, mas ao mesmo tempo tão singular para o qual a mulher foi criada? E aí o tema da nossa reflexão hoje é a mulher que teme ao Senhor. E nós vamos caminhar um pouquinho até nós chegarmos no Provérbios 31, na passagem que foi lida aqui na liturgia, denominada de a mulher virtuosa. Nós vamos ver lá no finalzinho da nossa reflexão. A mulher que teme ao Senhor. No decorrer da nossa reflexão, nós vamos passar por alguns textos, mas especialmente você vai entender de forma um pouco mais profunda e bem mais sólida quem é a mulher que teme ao Senhor. Mas antes eu quero fazer quero dar um significado adequado para o termo temor. Temor é diferente de medo. A causa e as consequências de ambos é justamente o que faz os dois diferentes. E aí eu não estou me referindo aqui ao medo como um mecanismo de segurança diante dos perigos desse mundo. Aí sim nós precisamos ter medo, que é justamente aquilo que vai nos dar segurança. Mas a minha intenção é estabelecer um contraste necessário entre aquilo que mata e aquilo que dá vida. Enquanto o medo é experimentado quando nós somos lembrados que nós não somos tão poderosos ou soberanos quanto nós gostaríamos de ser, daí então nós temos medo do desconhecido, nós temos medo daquilo que se apresenta de forma mais vigorosa, mais poderosa do que nós, aí então nós somos lembrados de que nós não somos tão fortes, tão poderosos, tão soberanos quanto nós gostaríamos de ser. O temor, na verdade, fazendo o contraste com isso, é o fruto justamente da consciência de que nós somos fracos, mas não desamparados. O temor não nos oprime, o que o medo faz. O temor não nos machuca para nos matar, o que o medo faz. Então, enquanto o medo ele nos humilha e expõe a nossa fraqueza para nos maltratar e matar, no temor, a humilhação e a fraqueza são experimentados diante da dependência de Deus. Tendo o Senhor como nosso sustentador. Por isso, não desamparado. O medo remove o desamparo. O medo remove o suporte. O temor é vivido diante do Senhor em dependência daquele que é sustentador. Daí então a necessidade de reconhecer a fraqueza, porque nós nos reconhecemos dependentes de alguém. O medo ele é depressivo, ele é corrosivo, o temor é animador e edificante. O medo ele suscita o mal, ele suscita a mentira. Quantas vezes os nossos próprios filhos mentem porque estão com medo? Quantas vezes nós mesmos, seja no trabalho, seja em qualquer lugar, quando somos pegos de surpresa diante de um erro que cometemos,
pode ser até não proposital, não intencional, de um lapso, então automaticamente vem a mentira. O medo suscita o mal, o medo suscita a mentira, a intriga, a vergonha e a morte. O temor suscita o bem, a reverência, o zelo, a paz, a vida. Então, quando nós observamos a história da humanidade, nós vemos um jardim sendo transformado em um cemitério. Foi isso que aconteceu no Jardim do Éden. Um jardim criado, intencionado e idealizado por Deus, por causa de alguns fatores que nós vamos refletir, foi transformado em um cemitério. Quando nós observamos especificamente na perspectiva da mulher, e embora o que eu vou expor aqui se aplique a toda a humanidade, eu vou traçar aqui alguns aspectos mais específicos da mulher. E quando nós observamos especificamente a mulher, na perspectiva da mulher, nós vemos o propósito de Deus nesse relato criacional. Nós vemos a causa para o assassinato do temor no coração, que foi essa rebeldia contra Deus, e nós vemos os efeitos disso, assim também como nós vemos como isso pode ser recuperado, como isso pode ser resgatado. Contudo, também nós nos deparamos justamente com isso, nesse grande enredo da história da humanidade, aos olhos de Deus, segundo o relato do próprio Deus nas Sagradas Escrituras, nós vemos como o ser humano pode reencontrar esse temor que foi perdido. E como esse temor, e esse vai ser o grande ponto aqui lá no final, como esse temor ele é manifestado diariamente na vida da mulher. Como esse temor ele encena o drama nesse grande palco do mundo, mas não somente no grande palco do mundo, como o temor encena um drama que glorifica a Deus no grande palco do seu lar, da sua família, com o seu esposo, com os seus filhos. E é sobre isso que nós vamos falar. A mulher que teme ao Senhor. Onde, como e por que esse temor se perdeu? Como é possível reencontrá-lo? Como é possível experimentá-lo? É isso que nós vamos ver ao longo dos pontos aqui. Nós vamos ver 3 pontos. Então, se você for ansioso, o negócio está ruim para você, porque quando estiver no primeiro, você vai ficar pensando, ainda faltam 2. Quando estiver no segundo, vai ser pior para você, porque ainda falta 1, né? E talvez eu tenha um de surpresa para você ficar mais encurralado. Então, 3 pontos. A mulher que perdeu o temor do Senhor, a mulher que encontra o temor do Senhor, e cada um desses pontos pode ser transformado numa pergunta, e a mulher que vive no temor do Senhor. Então, como se manifesta cada uma dessas realidades? Primeiro ponto, a mulher que perdeu o temor do Senhor, e aqui, obviamente, nós vamos lá para o relato de Gênesis, Gênesis capítulo 1, onde nós vemos ali o relato criacional de Deus, junto com tudo aquilo que Deus intencionou para a criação da mulher. Então, a mulher foi criada para o temor do Senhor. Embora isso não seja uma realidade hoje, isso não corrompe a verdade que é. A mulher foi criada para o temor do Senhor. Temor do Senhor é reverência, dependência, exaltação e adoração a Deus. A mulher foi criada para exercer fé ao Senhor. Esse temor, ele é experimentado não somente a cumprir a sua vocação. A mulher foi criada com uma vocação, a mulher foi criada com um chamado, a mulher foi criada com uma missão idealizada por Deus. Assim como o homem também, a mulher ela foi criada para temer a Deus, para temer o Senhor. No jardim do Éden, na criação, a única forma ali para o homem criar a Deus era com a presença da mulher. E Deus faz questão de deixar isso obviamente claro, muito claro. O homem não glorificaria a Deus sem a presença da mulher ali, de tal forma que sem ela
O homem estava incompleto, o homem estava desprovido da sua integridade, da sua plenitude. É por isso que Deus olha para o homem e Deus viu algo que ele mesmo criou, mas que não era bom. Dessa forma, ele não poderia exercer o mandado que ele recebeu do próprio Deus, de cultivar, de governar. E aquilo que as criaturas receberam, ele não podia fazer. Sede fecundos e multiplicai-vos. Ele não poderia corresponder a esse mandado que as demais criaturas corresponderiam. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28 diz assim: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E ele continua o restante do mandado. Ora, obviamente, o mandado aqui não se restringe em apenas gerar filhos, mas gerar filhos piedosos. E foi isso que nós vemos uma falha ali, uma ruptura. Adão e Eva tinham a missão, a vocação de gerar filhos para o Senhor, gerar filhos que temem ao Senhor, gerar uma semente piedosa. O segundo relato, no capítulo 2, a partir do versículo 18, esse é o segundo relato da criação, ele mostra essa união também entre homem e mulher, de forma tal em que um completa o outro, mas também ele mostra detalhes da necessidade do homem, da necessidade da missão e o propósito de ser mulher. E como os dois se tornam então uma só carne, mostrando a plenitude daquilo que foi criado enquanto homem, enquanto ser humano. E nós vemos ali a plenitude e a cumplicidade de ambos sendo exibidos na unidade de temor. Essa unidade, ela é exibida porque os dois se tornam uma só carne, identificando que aquela necessidade foi suprida. E então nós vemos que essa é uma confissão de temor e adoração ao Senhor. E fazendo isso, havia satisfação. Não havia algo incompleto, não havia uma brecha a ser coberta, havia satisfação entre homem e mulher ali. Gênesis capítulo 2, versículo 18, diz assim: Disse mais o Senhor, ele ecoa aquele relato que nós vemos em Gênesis capítulo 1, mas ele desenvolve em outros aspectos. Disse mais o Senhor, Deus, 2,18, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora, já começa a identificar diferente, isso já mostra o papel da mulher, a ideia de que tudo aquilo que Deus criou, Deus já havia criado todos os animais, Adão já tinha dado nome a todos os animais e Adão dava nome observando as suas características. Essa é uma cultura, uma prática do mundo hebraico, do mundo judeu. O nome é dado segundo as características que alguém tem, que um animal tem. E ao ver os animais, ele não achou nenhum que fosse idôneo a ele, que fosse adequado. É isso que significa, que fosse adequado para ele. E o Senhor então faz isso, uma auxiliadora que lhe seja idônea, que lhe seja adequada. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-as ao homem para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o Senhor o homem a todos os animais domésticos, as aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea, fechando aquilo que eu falei. Versículo 21, ele diz: Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lá trouxe. E disse o homem, então observa o cenário. O homem deu nome a todos os animais, observava as suas características e não via um igual
Ele observava os animais e não via algum animal que se adequasse a ele. Deus havia criado o homem, todos os animais, aquilo que Deus criou era bom, não era só porque era um animal que o homem reputava aquilo como negativo para ele ou que não fosse apropriado para ele, muito diferente da nossa percepção de hoje. E está tendo ali um desvendar da criação dos homens, e é por isso que as palavras de Adão são tão emblemáticas, porque ele olha para a mulher que foi tirado dele, formada, e então ele entende agora o que foi que aconteceu. Ah, essa é a adequada. Essa sim é o que me faltava. Quando ele diz, né? Da costela o Senhor tomaram o homem, transformou na mulher e lá trouxe, e disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi criado. A tradução aqui é interessante porque mostra a mesma raiz para a gente. Varão, varoa, o mesmo tronco. Na língua hebraica o varão é ish, e a varoa é Ixá, então é o mesmo tronco, a mesma raiz, é até poética, porque foi tirada do homem, foi tirado do tronco do homem para fazer então a sua auxiliadora. E quando ele observa isso, ele diz, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomado. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então, observe a causa da perda do temor. Até aqui não há perda de temor. Eles vivem em unidade, harmonia, cumplicidade, tanto no mandato recebido por Deus, como no propósito de glorificar a Deus em tudo aquilo que havia. A unidade de cumplicidade ela é removida quando a mulher assume a liderança e toma a iniciativa que não deveria ser tomada. E é isso que acontece em todo casamento que é defraudado, todo casamento que é disfuncional. O homem é o líder da família, o homem é cabeça do lar. O homem aqui ele representa justamente essa figura de Deus regendo a terra. Por isso que ele é corregente da criação. Se vocês observarem, nós não vamos ficar lendo o texto aqui, porque são muitos textos, mas se vocês observarem, é justamente aquilo que ela faz. Ao dar esse passo, ela negligencia não somente as ordens de Deus, mas as ordens de Deus dado através do homem. Ela negligencia a liderança do homem. O que é que ela faz com isso? Ela deixa de ser auxiliadora para assumir a vanguarda, para tomar a iniciativa, para assim, assumir uma postura de liderança. Foi isso que ela fez. Se ela assumisse uma postura de auxiliadora, ao momento que a serpente que estava ao seu derredor a abordasse, ela correria então para a proteção do seu cônjuge, para a proteção do varão, para a proteção do homem ali. Mas ela destruiu isso. E não escutando o Senhor, mas não somente isso, não escutando o seu marido, que era uma figura de Deus ali na regência da criação, ela ficou desprotegida. Ela desprotegeu os seus ouvidos e, fazendo isso, ela também desprotegeu as portas do seu coração. Satanás, então, encontrou lugar para agir poderosamente e as consequências são cósmicas. Até hoje, todos nós experimentamos as consequências. É por isso que é tão atrativo fazer o mal para nós. É por isso que é tão atrativo, e esse vai ter o grande ponto da sentença de maldição recebida, por isso que é tão atrativo assumir a vanguarda. Aqui o temor do Senhor foi perdido. Aqui o temor do Senhor foi roubado do coração da mulher, foi roubado do coração do homem. É por isso que se você não teme o Senhor, você já sabe por que é. É por isso. Não é porque você é acima daqueles que são crentes. Não é porque você tem outra perspectiva. Não é porque você tem outras realidades, é porque ele foi roubado de você. O temor do Senhor não reside mais no teu coração porque ele foi roubado, ele foi tomado de você. Então ele precisa ser reencontrado, é isso que nós vamos ver depois. Ele precisa ser achado. O temor do Senhor foi roubado da mulher, do homem e da humanidade. E de forma muito especial, a mulher experimentaria algumas consequências da queda.
Mas ela experimentaria uma das consequências da queda como uma forma mais constante e intensa da tentação de se fazer líder quando não deveria ser, da tentação de assumir a vanguarda quando ela não deveria assumir. Vocês percebem como isso é tão real hoje? É muito real isso hoje. Isso não tem nada a ver com evolução feminina, não tem nada a ver com revolução ou empoderamento feminino, não tem nada a ver com isso. São apenas consequências da queda. Simplesmente assim, ela lidaria com isso, e todo homem, marido, também lidaria com isso durante muito e muito tempo, até que o Senhor viesse consumar a sua obra. Qual era essa constante e intensa tentação que a mulher iria constantemente experimentar? Assumir a liderança. Ser superior ao homem. Assumir a vanguarda, seja do lar, seja da liderança, seja de todas as áreas que ela está inserida. Quando nós abrimos em Gênesis capítulo 3, nós vemos justamente isso que acontece. Depois do relato da queda, o Senhor profere algumas sentenças de condenação. Ele profere sentenças de condenação contra a serpente, que é Satanás, profere sentenças de condenação contra a mulher, contra o homem e, por consequência, com toda a criação. Então, a criação, que é o mundo como um todo, recebe os efeitos colaterais por causa dessa desobediência. É por isso que Paulo, em Romanos, diz que a criação está gemendo, aguardando o dia da redenção. Um dia, quando os efeitos, que são essas catástrofes infernais, acontecem na criação, um dia que esses efeitos da criação não mais será experimentado por ela. Olha a sentença aqui, Gênesis 3,16. E a mulher disse, então ele vai sentenciar, multiplicarei sobremodo as dores, os sofrimentos da tua gravidez. Em meio a dores darás à luz filhos. Primeira sentença. Segunda sentença, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Qual é o desejo que está sendo descrito aqui? O desejo de assumir a vanguarda do governo familiar. O desejo de assumir a liderança. Essa mesma expressão é usada quando Caim, que matou Abel, recebe as palavras de acusação contra o Senhor em Gênesis capítulo 4, no versículo 7, quando o Senhor diz que o pecado, o mal jaz à porta, e a porta é a ideia de que em qualquer momento ele pode vir sobre você, e ele diz, a ti cumpre dominá-lo, a ti cumpre governá-lo. É a mesma sentença, é a mesma expressão aqui. O desejo da mulher, e é por isso que nós vemos insubmissões, é por isso que nós vemos falta de cumplicidade, é por isso que nós vemos a mulher não se realizando com o desejo para o qual ela foi criada, para reger a criação com aquele que é um com ela. É justamente por isso que a mulher parece não mais encontrar contentamento na simplicidade. Parece que não encontra mais satisfação, gozo, paz, fazendo aquilo que o Senhor criou para ela fazer. É na simplicidade do lar, auxiliando o seu marido, edificando uma família piedosa, que ela deveria encontrar contentamento, gerando filhos para o Senhor, como o maior profundo sinal de temor. Deveria encontrar contentamento e satisfação, não porque desbravou o mercado de trabalho, não porque desbravou o mundo acadêmico, não porque tem inúmeros trabalhos reconhecidos, enquanto a sua próprio lar, a sua própria família, ou a falta dele, exibe a sua incompetência, a sua deficiência, a sua fraqueza não regida, não gerida. Mas é simples.
É simples. O propósito para ela encontrar contentamento é muito simples. E é um propósito tão singular que, apesar, se vocês perceberem, Paulo vai reverberar isso, lá quando ele escreve a sua carta a 1 Timóteo, então abre aí 1 Timóteo capítulo 2, ele vai mostrar que Deus não privou a ela de gerar filhos. Deus não a privou. Ela sentiria dores. E com dores daria à luz, mas Deus não a privou disso. Por quê? Porque Deus deixou ela com esse dom esse que não pode ser exercido por nenhum outro ser. E aí isso mostra essa singularidade, mas ainda assim, nisso a mulher não encontra satisfação. Às vezes valem muito mais grandes notoriedades profissionais, grande nome na sociedade, e não a simplicidade na vida, no lar. Primeira carta de Paulo, Timóteo, capítulo 2, versículo 13, diz assim: porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através da sua missão. Qual é a missão da mulher aqui? Sua missão de mãe. Missão aqui é a vocação, é o seu chamado. Infelizmente, o que nós vemos é que, de alguma forma, a própria mulher, por ouvir a sociedade, colocou no seu papel de mãe, dona de casa, mulher do lar, como se fosse algo extremamente negativo, diminuto, pequeno, pejorativo, sendo a tal ponto em que algumas mulheres têm até vergonha de falar isso. Mas como nós teremos vergonha de um propósito que foi idealizado por Deus? Foi Deus aqui. Deus a preservou para que ela pudesse cumprir a sua missão, a sua vocação de mãe. E aí ele vai dizer agora como isso deve ser exercido? No temor. Quando ele diz: se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. No entanto, que é um entanto bem grande, a mulher ela continua sofrendo e vivendo os efeitos do primeiro sinal de perda de temor, gerando uma família e filhos não mais como uma ambição, algumas vezes simplesmente para responder uma inquietação da sociedade, porque eu preciso casar, porque as minhas colegas têm filho, eu preciso ter filho, porque toda mulher tem filho, eu quero ter filho. Por mais que ela não dê a atenção necessária, ela não cria, ela terceiriza o filho, e terceirizando a criação do filho, ela terceiriza o coração dos filhos, e com isso ela destina a alma dos seus filhos para algum lugar em que não conhece o Senhor. Porque não basta ter família, não basta ter filhos, isso não é suficiente mais. A simplicidade não é mais desejada. Qual é o ponto aqui para a gente encerrar esse? Por isso, a mulher que perdeu o temor do Senhor é a mera consequência de buscar satisfação e realização em toda a complexidade que esse mundo oferece. Mulher, você não é nada se você não produzir para esse mundo que suga. É isso que esse mundo diz. A mulher escuta e responde. Ao invés de encontrá-los satisfação, realização, contentamento, ao invés de encontrá-los na simplicidade de uma vida idealizada por Deus. Segundo ponto, a mulher que encontra o temor do Senhor. Pode abrir João capítulo 4. Então, com a perda do ideal do temor do Senhor, a mulher ela foi inferiorizada. Ela foi transformada em um objeto, ela foi abusada, ela foi maltratada e profundamente desprovida. Não é esse o grito que nós escutamos em relação da mulher? Não existe igualdade. A mulher ela é desprezada, a mulher é rejeitada, a mulher é obtida como inferior. É isso mesmo. E essa foi uma das consequências da queda. Mas, infelizmente, ela própria tenta resolver isso de uma forma errada.
Ela tenta resolver isso num caminho criado por nós mesmos, pecadores, que reputamos muitas vezes esses adjetivos tão nocivos. Ela não busca o caminho que o Criador, sustentador de todas as coisas, criou. Mas essa é a grande verdade. Ela foi transformada em objeto. E a consequência disso foi a perda do seu significado e o propósito de vida. Propósito de vida esse que foi idealizado por Deus. É por isso que a mulher encontra o seu significado e propósito de vida onde? No mercado de trabalho, na sua autonomia, na sua liberdade. Ela busca um propósito de vida e realmente existe um desejo de buscar realização. Isso é verdadeiro, é óbvio que isso é verdadeiro. Mas ela mira errado. Ela atinge outros alvos. E atingindo outros alvos, ela nunca está saciada e satisfeita. Por mais que por um breve período de tempo ela esteja, mas um dia ela olhará para o seu lado e não verá uma família para caminhar junto. Ela não verá pessoas cujas raízes do amor, da cumplicidade, da fraternidade foram criadas através dos anos. Ela não verá. Ela verá que esse mundo é um mundo sugador e quando as suas energias acabarem, esse mundo a cospe. E quando isso acontecer, não poderá ser desfeito. Nós não poderemos voltar para fazer outra vez. No entanto, enquanto toda essa tragédia acontece, é isso, ainda assim, é isso que a mulher busca fazer de todas as formas. Infelizmente, o homem contribuiu muito e contribui muito para isso. De todas as formas, tenta buscar o seu ideal, a sua plenitude, a sua realização em tudo, mas não no temor do Senhor, porque é muito simples. É algo muito pequeno, não valorizado por esse mundo, quando isso seria justamente a sua saída. Porque quando nós encontramos realização, temor do Senhor, as circunstâncias podem se abalar, mas nós não. O mundo pode desmoronar, mas nós não. Porque o nosso temor não reside aquilo que pertence a esse mundo. Reside no Senhor. Por isso que as circunstâncias não têm acesso, e é por isso que esse mundo, Satanás e a própria carne, milita tanto para que essa simplicidade não seja observada por nós. Mas é algo tão simples. Ao longo das eras, a mulher busca de todas as formas, até mesmo usando a sua beleza, a sua sexualidade, sendo corroendo-a como imoralidade. Quantas mulheres não doam o seu próprio corpo só para se sentir amadas, só para se sentir queridas, só para se sentir desejadas, por mais que seja só uma noite, por mais que seja só um breve período de tempo. Então essa delicadeza, essa sutileza, essa fragilidade e uma vulnerabilidade que deveria ser amparada e cuidada é tomada como massa de manobra para esse mundo carnal, até que esse mundo sugue completamente a sua beleza, a sua vitalidade e a deixe completamente desnutrida de todos os recursos que ela pode usar. Mas ela continua usando isso para forjar caminhos, para resgatar o que perdeu, embora isso é feito, e por isso que é feito, na mais completa ignorância. É sobre isso que fala o relato também da mulher samaritana em Gênesis capítulo 4. A mulher samaritana é uma figura emblemática disso. Ali está uma mulher marginalizada. Nem sequer pegar água com as outras mulheres da cidade ela poderia ir. Ali está uma mulher desprezada, miserável, abusada, indefesa e desprovida de graça. Olha os versículos 16 a 18 do capítulo 4. Disse-lhe Jesus, quando o Senhor Jesus vê os escárnios dela, quando o Senhor Jesus oferece vida e graça, um caminho para o temor, e o Senhor Jesus escuta os escárnios dela, a zombaria dela, e toda essa arrogância diante das palavras daquele que oferece temor, cai por terra.
quando o Senhor atinge lá no alvo do seu coração e expõe a certeza de quem ela é, do qual ela corria para se esconder. Olha o capítulo 4, versículo 16, disse Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. E toda essa realidade, toda esse desprezo e dor, é natural que criasse uma mulher grossa, ignorante, escarnecedora, zombadora, como um mecanismo de defesa de uma vulnerabilidade, de uma fragilidade não pastoreada, não protegida, não amparada. E ela faz isso justamente para não sucumbir aos açoites desse mundo mau e perverso. No entanto, ao mesmo tempo que todas essas consequências desgraçadas aconteciam, o ideal do Senhor era lembrado em todo o enredo bíblico do qual ela tem acesso. Eu ouvi falar que virá o Messias aí, não é? Nós também temos a nossa adoração. Estava completamente incorreta a adoração dela, o entendimento dela sobre o Salvador estava completamente incorreto, mas aquela fagulha estava aqui como está no coração de toda mulher, de todo ser humano. Versículo 25 ela diz: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E é justamente nessa conversa que a esperança se revela a ela em Cristo Jesus. E aos poucos, o temor do Senhor começa a brotar no seu coração. No primeiro momento, ainda não querendo abaixar as guardas totalmente, por isso ainda parece ser um tom de escárnio, e depois isso vai se desenvolvendo. No versículo 10, ela replicou-lhe Jesus, dizendo assim: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Versículo 13 e 15 diz assim: afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Ela estava na fonte buscando água. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E é justamente isso que acontece com ela. O temor invade o seu coração, ela não consegue conter e ela espelha, ela exala isso para todos aqueles que estão ao seu redor. Versículo 15, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir buscar, ainda aqui não completamente atingida por isso. Mas mais na frente acontece o que o Senhor a buscou para fazer. Quando ela é confrontada, quando as suas próprias verdades são destruídas, quando as suas próprias barreiras são aniquiladas, quando as suas defesas são derribadas, quando a suprema manifestação do temor do Senhor é revelado a ela, as crostas do seu coração começam a ser quebrados e o temor do Senhor nasce em seu peito. E aquela amargurada, marginalizada, grossa, rejeitada e oprimida se torna justamente uma fonte de águas vivas a jorrar. E esse é o ponto, irmãos. Esse é o ponto. Quando isso acontece, quando o temor do Senhor nos encontra, quando o temor do Senhor invade o nosso ser, essa mulher encontra significado, encontra vida, apesar das circunstâncias. Ela passa da miséria para o tesouro, do escárnio para a gratidão, da vergonha para a dignidade. Ela passa de alguém que vive na indignidade, tateando para encontrar sentido na vida,
para alguém que encontra valor e vida fora desse mundo mau, cujas circunstâncias não podem roubar. Se a nossa felicidade, se o nosso contentamento, se aquilo para o qual e pelo qual nós abrimos os olhos todas as manhãs e dizemos assim, somos realizados, podem ser tomados de nós, isso não vem do Senhor. Isso não há segurança. Isso realmente não é uma fonte de satisfação. Porque nós julgamos que fomos nós que conquistamos. É aquilo que é dádiva, é aquilo que é dom, é aquilo que vem do Senhor, que não pode ser removido de nós, que deve ser a base de sustentação da nossa alegria, do sentido da nossa vida, do nosso contentamento, porque não depende da minha performance para mantê-lo, não depende da minha realização para mantê-lo, não depende da força, do vigor dos meus braços para mantê-lo. Não depende da minha reputação para mantê-lo. Então, de amargura e pó, nós vemos ali o nascimento de uma fonte a jorrar de águas vivas. Versículo 28 a 30 diz assim, quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ela. Versículo 41. Muitos outros creram nele, no Senhor, por causa da sua palavra, da mulher. E disse à mulher, já agora, não é pelo que dissestes que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvidos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então, encontrar o temor do Senhor é encontrar valor onde não tem. É encontrar vida que esse mundo não pode abalar. A perda do temor do Senhor, o encontro do temor do Senhor. E como essa mulher vive agora? Não a mulher de João, né? A gente vai voltar a outras coisas. Mas como vive uma mulher que tem o Senhor? É o terceiro ponto. A mulher que vive no temor do Senhor. Esse é o Provérbios, capítulo 31. O que acontece agora? É a pergunta. Como aquilo que foi perdido agora encontra e atua na vida dessa mulher de forma avassaladora. Então, entenda as aplicações ou as implicações do que nós acabamos de refletir aqui sobre a mulher samaritana. Quando o temor do Senhor passa a ser o nosso condutor, o nosso motivo, o nosso propósito de vida, os nossos paradigmas, os nossos padrões, as nossas perspectivas são transformadas. Nós passamos a ter outra vara de medir. Nós passamos a ter outro padrão para nos compararmos, ou para comparar tudo aquilo que é chegado a nós. Como é que funciona? Chega algo ao nosso coração, nós temos um padrão para medir. Se não for superior, coincidir com aquilo, as portas do nosso coração permanecem fechadas. Nosso padrão mudou. O mundo não tem mais a vanguarda da direção do nosso coração. As nossas ambições e aspirações não têm mais a vanguarda. Nós fomos atingidos pelo temor do Senhor. E quando isso acontece, nós temos outro padrão para medir aquilo que tem acesso ao nosso coração. Observe que todo aquele cenário que eu pincelei aqui e ali faz justamente coincidência com isso, de forma muito providencial. Quando a mulher não encontra significado, contentamento e deleite no ideal de Deus para o qual ela foi criada, não faltará opções para ela. Não faltará. O mundo vai dar de bandeja todas as facilidades possíveis. Ela quer amor? Ela terá amor. Ela quer cumplicidade? Ela terá cumplicidade. Ela quer paixão? Ela terá paixão. Ela quer sucesso nas mais variadas formas? Ela terá sucesso. Só existe uma necessidade. Só existe uma condição. Não poderás cumprir o propósito do Senhor.
não poderás. Eu não estou dizendo que não dá para conciliar o mercado, os estudos com a família. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que nem todos conseguem. E não é para todos. E o que eu estou dizendo é que o propósito principal não é esse. O propósito principal é aquilo para que o Senhor a criou. É nisso que ela tem que encontrar satisfação. Como é que essa mulher vive? Como é que essa mulher que foi atingida pelo supremo amor de Deus, de forma tão avassaladora que a ligou na eternidade, de uma forma que ela anseia mais do que tudo servir ao seu Senhor, amar ao seu Senhor, se aproximar do seu Senhor, ela deseja contundentemente que o Senhor volte, que o Senhor a o encontre, para que ela viva eternamente com Ele. Como essa mulher vive nesse mundo mau? Fazendo de seu lar o céu, irmãos. É isso. Fazendo do seu lar Nova Jerusalém. Fazendo do seu lar o novo Éden, o novo jardim. É isso, é dessa forma. É dessa forma que ela vive. Tudo aquilo era colocado e ainda é para a mulher como fonte de alegria, fonte de aceitação, contentamento, realização, significado, mas tudo aquilo foi transformado. E a síntese de Provérbios 31 está justamente no versículo 30. É a síntese de todo o relato da mulher virtuosa. Ela não é mais enganada. Ela não é mais desprotegida. Ela não é mais uma ovelha sem pastor, ela não é mais desamparada. Versículo 30, olha o que ele diz. Enganosa é a graça e vã é a formosura. Graça aqui é a beleza, né? É o charme. Então, enganosa é a beleza e vã é a formosura. Um paralelismo que dá para entender aí, né? Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. O que é que ela está dizendo? O louvor não está nos meus dotes físicos, na minha sensualidade, na minha beleza, naquilo que o meu corpo pode conquistar. O louvor está em temer ao Senhor. Você acha que esse presente mundo, ele vai louvar aquilo que Deus louva? É óbvio que não. E por que a feminilidade ela é tão corroída? Porque a mulher, na sua singeleza e delicadeza, é tão abusada. Por quê? Será que não dá para entender? Será que é só para nós termos prazer? Será que é só para o homem ter prazer? Será que é só para a mulher ter prazer, aproveitar a vida? Esse mundo mau está numa missão muito além dos nossos prazeres, mas uma missão de acabar com a glória de Deus, de extinguir o temor do Senhor, de acabar com o louvor do Senhor. Nós vemos isso a todo instante. E as mulheres são alvo disso. De uma forma tão inocente, desprotegida, mas infelizmente em plena obstinação, na ousadia da sua rebeldia. Como aquela mulher que encontrou o temor do Senhor, que foi tomado seu coração, ela vive. Observe que o foco aqui, na maioria das vezes a gente erra, o foco aqui não está na performance. Apesar de ter uma descrição fantástica, o foco aqui não está no que ela faz, mas por que e para quem ela faz. Esse é o foco dessa passagem. Observe que o que está por trás de tudo isso é tão somente o caráter de auxiliadora. Vocês observam algum momento aqui que ela toma a vanguarda da liderança? Você observa algum momento que ela é a líder do seu lar, que ela é a chefe do seu lar, que ela não precisa de homem? Você observa isso em algum momento? Não! Não é isso que é observada. O que nós vemos aqui é a reverberação, o eco de simplesmente ser aquilo para o qual o Senhor criou para ser auxiliadora fiel,
incansável e temente ao Senhor. Ou seja, aquilo foi idealizado por Deus no jardim. Então, portanto, quando uma mulher observa o seu propósito de vida pela ótica de Deus, ela busca, e é assim que você deve ler tantas atividades que ela faz. Ela busca incansavelmente corresponder a esse ideal. Porque para isso ela foi criada. Para isso ela foi chamada do homem, que foi chamado do pó. E incansavelmente ela exercerá isso. Existe um detalhe aqui de suma importância quando a gente lê essa passagem, que infelizmente, na grande maioria das vezes, não é observado e a gente cai no erro de nos comparar com essa mulher e considerar que não existe nenhuma mulher assim. Não existe nenhuma mulher dessa forma. Essa mulher aqui é uma grande utopia, é alguém que nos inferioriza, é alguém que nos coloca de uma forma pequena. Porque olha o que ela faz. Quem fará isso? Mas esse não é o ponto, não. O ponto é que quando uma mulher encontra a sua vocação no Senhor, ela é incansável para buscar a realização dessa vocação. Esse é o grande ponto aqui, irmãos. Esse é o ponto da questão. Nós não estamos diante, isso vale ressaltar, da simples descrição ou descrição literal de uma pessoa. Como se alguém estivesse diante do autor aqui e essa pessoa estivesse sendo descrita ali. Nós estamos, se você ler o versículo 1, você vai ver que nós estamos diante dos conselhos de uma mãe, dizendo para o filho quem deve ser a sua esposa. É justamente isso aqui. Nós estamos diante da mãe do rei aqui, e esse rei recebe um conselho, ou conselhos da mãe, de qual deve ser a esposa ideal. Ideal segundo quem, irmãos? O Senhor. Olha o versículo 1. Palavras do rei Lemuel. Lemuel é esse rei de Massá, ou é um pseudônimo para o próprio Salomão, né? É provável que seja outro rei mesmo que escreveu outros provérbios. Palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. E aí ele vai começar até o final do livro dar conselhos. Versículo 2 diz assim: que te direi, filho meu, o filho do meu ventre? Que te direi, ó filho dos meus votos? Não des às mulheres a tua força. E aqui ele já começa a fazer uma separação de mulheres e a mulher ideal, que é a mulher virtuosa, que é a mulher de caráter nobre. Não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos. E aqui a gente entende justamente o que ele quer dizer por mulheres, porque na segunda linha ele dá o significado dessas mulheres. Quais mulheres ela está descrevendo aqui? As mulheres, as que destroem os reis. Na descrição seguinte, a mãe aqui, ela descreve a mulher que teme o Senhor. A mulher que edifica o lar, ao invés de destruir lares, reis, cuja força e vigor são dedicados totalmente para isso. Então, qual é o foco? Vai muito além disso somente. Nessa mulher, há a plena satisfação que supera o desgaste e o cansaço. Porque é impossível ler essa descrição e faltar o fôlego, não é impossível? Falta o fôlego, não falta? Nós lemos essa descrição, as mulheres quando lêem essa descrição, elas vão sentando e procuram uma cama e vão querendo deitar. Meu Deus, que vergonha, meu Deus, que humilhação, e vão sentando, e quando a gente acaba de ler, o fôlego já acaba, e a gente está com sono, já está cansado. Mas essa mulher, ela é descrita como aquela que encontrou tão pleno significado na realização daquilo que Deus criou para fazer, que o cansaço e o desgaste são insígnias de honra para ela. Provérbios 31:10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Então, essa indagação aqui, né, quem achará, ela está tendo como amostragem o quê? Esse
esse grande mundo caído. Quem achará uma mulher piedosa? Quem achará uma mulher que tem um entendimento de que ser auxiliadora não é diminuição, não é ser inferior? Ser mãe de família não é ser inferior. Quem achará essa mulher? Quem achará uma mulher cujo sangue, suor e lágrimas a vida dará no anonimato do seio familiar? Quem achará essa mulher? Quem achará? É isso que essa expressão traz. Esse grande campo caído com a feminilidade completamente defraudada e corroída. Quem achará? Cujo maior atributo da mulher, especialmente nesse tempo, mas essa é a realidade também, é usar os seus dotes físicos e sexuais para atrair homem e conseguir aquilo que deseja. Quem achará nesse grande mundo de desgraça? Quem achará? Quando nós temos ao nosso redor uma miríade desgraçada que trabalha contra o Senhor constantemente. Esse mundo é a carne e o diabo, com todos os seus assessores, com todos os seus instrumentos, pegando termos bíblicos, verdades bíblicas e reputando como inferior. Quem achará nesse mundo? Quem achará? A resposta é simples quando pergunta: quem achará? Aquele a quem o Senhor conceder. Mulheres assim são dadas por Deus. O próprio provérbio diz, Provérbios 18, abre aí, 18, 22. Provérbios 18, 22 diz assim: o que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. Provérbios 19, 14. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor vem quem? A esposa prudente. É por isso que esposas piedosas são dons de Deus para o homem e para o lar. São presentes do próprio Deus. É o próprio Deus que a encontra, muda o seu coração, forma e entrega para que ela cumpra o seu propósito. Mas como você, mulher, sabe se você é essa mulher? Como você, homem, que deseja casar, conseguirá identificar essa dádiva do Senhor? A resposta também é simples. Estou dando um bocado de resposta simples aqui para os irmãos. A resposta também é simples. É uma mulher que teme ao Senhor. Se você é uma mulher que teme ao Senhor, você é essa mulher. Se você encontrar uma mulher que teme ao Senhor, você encontrou o ouro mais precioso, porque dentro dela você encontrará Cristo. Segundo a mãe do rei Lemuel, essa mulher ela é qualificada como virtuosa. E esse termo é uma síntese de tudo que ela representa. Descreve o quê? Descreve sua excelência em realizar o que é esperado dela por ser quem ela é. Quem ela é? Uma mulher, uma esposa, uma mãe que teme ao Senhor. Esse designativo aqui, essa qualificação é para ela honra. E nessa honra, vocês ouviram na descrição, ela honra o seu marido. O marido dela não passa vergonha. O marido dela não passa vexame por causa dela. Ela é como uma coroa. É como os textos dizem de Provérbios. Esse é o mesmo termo que é atribuído a Ruth. Abre aí Ruth, capítulo 3. Esse é o mesmo termo que é atribuído a Ruth, que, temendo o Senhor de Noemi, é fiel a ela, a Noemi, e não a abandona. E agora sim nós temos uma descrição de uma pessoa real, não como uma poesia, como foi feita pela mãe de Lemuel,
mas agora uma pessoa real, cuja sua virtuosidade é testificada pela sociedade. Ruth 3,11 diz assim: agora, pois, minha filha, não terás receio. Tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. O que significa virtuosa, irmãos? Pode voltar lá para quem não achou. Para quem achou, pode voltar também. O que significa alguém, uma mulher virtuosa? É alguém capaz, é alguém forte, alguém de qualidade, mas talvez a melhor descrição aqui seja alguém de caráter nobre. O que é uma mulher virtuosa? É uma mulher de caráter nobre. Observe como o foco dessa mulher é tão somente aquilo que foi idealizado por Deus para ela. É isso que ela faz. E aí, se você estiver pensando em como fazer essa harmonização de tudo aquilo que faz fora do lar e aquilo que faz no lar, o foco da mulher está no lar. Se ela conseguir fazer tudo isso sem desproteger o lar, sem deixar de edificar o lar, é isso que ela fará. Mas se ela percebe indícios de que isso não está acontecendo, não deve ser difícil para ela escolher entre o que é mais precioso, entre o que tem maior valor. Vocês observam como é difícil falar isso hoje? Dá para entender como é difícil falar isso hoje? Isso aqui é muito simples nas Sagradas Escrituras, mas é muito difícil falar isso hoje. Quando nós falamos isso hoje, nós esperamos automaticamente rejeições. Torcer de nariz, revirar os olhos. É automático, nós esperamos isso. Por quê? Por que você acha que isso acontece? Porque esse ideal aqui tem sido cada vez mais corrompido. Não é pelo que você faz, mulher. É em quem você é encontrada. Ou você é encontrada nesse mundo, ou você é encontrada no Senhor. Se com esse mundo, com Ele você passará. Se com o Senhor, você permanecerá. Simples, simples. Talvez a dificuldade tão grande de fazer sermões como esse, de expressar verdades como essa, talvez nós deveríamos simplesmente perceber de que é porque essa verdade foi tão corroída. Tão corroída. Mas apesar das nossas experiências, a verdade é verdade, quer nós gostemos ou não. Submeter-se a ela é um dom de Deus, não é sua vontade. Você acha que é você que se converte? Você acha que é você que gera temor em você? Você acha que é você que gera fé em você? Você é um morto, uma morta, você é um cadáver. Você não tem poder para isso. É dom de Deus. A fé é dom de Deus. O temor do Senhor é dom de Deus. É Ele que vence a tua podridão e coloca vida no teu coração. É Ele. Não vem da gente isso. Nós não somos tão poderosos quando nós achamos que somos, ou que nós escutamos que nós somos. Nós não somos. Mas é simples, simples. Abre Provérbios capítulo 12, por favor. O foco dessa mulher é aquilo que foi idealizado por Deus. O zelo pelo seu marido, o zelo pelos seus filhos, o zelo pelo seu lar. É por isso que nós vemos Provérbios 12, 4. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Lembra de Gênesis 3,16. O seu desejo será para o seu marido, e ele cumpre dominá-la. Aí haverá briga ou não? Haverá intriga ou não? Haverá queda de braço ou não? Haverá luta para saber quem é o melhor, quem tem mais autoridade, quem é mais inteligente, quem tem mais significado ou não? É por isso que a mulher virtuosa é aquela que corresponde ao ideal de Deus, se deleita nisso e vive para isso. É por isso que ela não luta para governar o marido. É por isso que a mulher virtuosa é a coroa do marido. Coroa.
Coroa causa vergonha ou honra, irmãos? Honra. Mas aqui procede vergonhosamente, é como podridão nos seus ossos. Qual é o ponto para a gente partir para o fim? Quem é a mulher que vive no temor do Senhor? É aquela mulher que vive no pleno exercício de sua vocação recebida por Deus na criação. Não corroída pela queda, antes da queda, sendo auxiliadora. As ênfases, nós não vamos ler de novo porque a descrição é muito grande, mas as ênfases aqui de Provérbios 31, do versículo 10 ao versículo 31, as ênfases aqui nós vemos as descrições que relatam várias ênfases esgotantes de atividades que essa mulher realiza. E essas ênfases, ela tem a função de destacar, e eu queria ressaltar isso, de destacar que uma mulher virtuosa, uma mulher de caráter nobre, ou seja, uma mulher que vive no temor do Senhor, ela se desgasta e dá a sua vida para cumprir o seu papel, a sua missão, a sua vocação, e nisso ela encontra honra. Ela não encontra honra no diploma, ela não encontra honra num concurso, ela não encontra honra no mercado de trabalho. Se isso lhe custar um lar piedoso, ela não encontra honra nisso. Ela encontra honra naquilo que Deus separou para ela fazer, ou seja, não existe obstáculos. É por isso que ela luta tanto aqui, é por isso que ela derrama suor aqui. Não existe obstáculo para uma mulher como essa, se ela entende que é isso que Deus intencionou que ela fosse. Olha o versículo 27 de Provérbios 31. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levanta-se seus filhos e lhe chama ditosa. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça ou a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E o versículo 31, ele encerra fechando aquilo como que gritando recompensas para ela pelo testemunho que ela tem quando eles dai-lhe, recompensai-lhe, dai-lhe do fruto das suas mãos, ou seja, aquilo que ela faz atesta quem ela é, que ela receba a devida retribuição e de público louvarão as suas obras. Então, para a gente fechar aqui, eu creio que já foram respondidas todos os questionamentos que eu levantei. Então, à medida que eu fui falando, eu tentei responder os questionamentos que foram postos aqui. Mas existe algo que eu observei aqui no decorrer que eu gostaria muito de enfatizar, sabe? Muito mesmo. É o que a própria descrição da mulher temente ao Senhor destaca aqui. E eu queria encerrar com essa porção, com essa parte, com essa reflexão, e eu queria que isso ficasse bem claro. Mulheres, vocês se desgastarão para temer o Senhor na missão que vocês receberam. Isso custará de vocês renúncias incontáveis. Isso custará de vocês diversões incontáveis. Na maioria das vezes, o grande preço a ser pago será o anonimato, será a vida nos bastidores. Na verdade, esse sim vai ser o palco constante da dramatização das suas vidas, o anonimato, os bastidores, mas não esquecidas, não desamparadas, não com ingratidão, nunca desprotegida. A vida de vocês será um intenso e constante desgaste. É isso que é, não é? É isso que é. Muitas vezes amanhece o dia cansado, finda o dia cansado. Tem que ter algo muito valioso pelo que vocês fazem isso.
Vocês precisam olhar para algum tesouro que vale a pena as suas rugas, o cansaço no seu corpo, aquilo que vocês julgam como marca da beleza se desvaindo. Vocês têm que olhar para alguma coisa que realmente vale a pena. É o Senhor. É o temor do Senhor. É a vida no Senhor. É forjar almas para a eternidade com Cristo. É pleitear pelo seu marido em oração, em guerra santa. É pleitear diante de Deus pela vida dos seus filhos, pelo casamento dos seus futuros filhos, das suas futuras filhas, para que não sucumba a todas as investidas desse mundo, para que ame o Senhor mais do que qualquer outra coisa, e nisso também vocês se desgastarão. Mas nada disso é por presente, vocês têm que entender isso muito bem, porque o presente com ele se destrói, lembre disso. Todo o cansaço, toda a fadiga, todo o suor derramado, tudo isso ecoa na eternidade. É um brado de glória para o Senhor. Amadas irmãs, convidadas, existe uma escolha a ser feita: ganhar o mundo ou destruir a família, edificar uma família piedosa e ganhar o mundo por vir. Só existem esses pontos a escolher. Aquilo que você planta é justamente aquilo que você colherá. Irmãs piedosas, cansem para o Senhor, irmãs. Não é em vão. Cansem para o Senhor. Enganosa é a beleza. Vã é a formosura. Não se compare com mulheres plásticas. Não se compare com a beleza que a televisão expõe para você se sentir inferior. O tempo mostrará que essas mulheres construíram castelos de areia que o mundo derribará. Olhem para os seus esposos. Olhem para os seus filhos. À medida que vocês verem Cristo neles, vocês perceberão que estão cumprindo o bom papel para o qual vocês foram alistados. Cumpra a sua missão piedosamente, no silêncio, no anonimato, mas redundando em glória para o Senhor. Vamos orar. Nosso Senhor e Deus, muito obrigado, Pai, por ter essa oportunidade de pregar a palavra do Senhor para as minhas amadas irmãs. Irmãs essa cuja piedade abrilhanta, ó Deus, essa igreja. Irmãs que têm se dedicado para o testemunho fiel da igreja do Senhor. Irmãs que têm se desgastado vigorosamente para educar os seus filhos segundo o temor do Senhor. Para ensinar a palavra do Senhor, as consequências de não obedecer à lei do Senhor aos seus filhos. Mulheres que tantas vezes têm se calado quando queriam falar, confiando no Senhor de que o Senhor conduzirá a sua casa, o seu lar, o seu casamento. Obrigado, Senhor, por ter essas mulheres em nossa igreja. É um presente do Senhor em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.